Essa é a história de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Uma história intrigante, misteriosa e mística. Você já se sentiu completamente seco por dentro? Como se a vida tivesse te arrancado tudo e só restassem fragmentos da pessoa que você já foi. Imagine estar num vale, não de pedras, mas de ossos, milhares deles, espalhados, silenciosos, mortos. Então, uma voz sussurra no meio do silêncio: podem estes ossos voltar a viver? Hoje, você vai entrar no vale, vai sentir o peso da morte e testemunhar o poder de um Deus que sopra vida onde ninguém mais acredita. Prepare-se, porque o Espírito está prestes a se mover. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum episódio novo. Vamos ao vídeo. Deus o leva para um lugar onde tudo parece perdido. Ele não pediu para estar ali. Não era o tipo de lugar onde alguém vai por vontade própria, mas o Espírito do Senhor o levou. Ezequiel não sabia se estava sonhando ou acordado. A realidade parecia suspensa, como se o tempo tivesse parado. Um segundo antes, ele estava em silêncio. No instante seguinte, seus pés tocavam um chão duro, seco, rachado. Um chão onde a morte não era um conceito, era uma presença real. Ele olhou ao redor, e o que viu quebrou algo dentro dele. Um vale inteiro, um vale imenso, coberto de ossos. Não eram poucos, não era um acidente, era uma cena deliberada, intencional, quase profética. Ossos espalhados, sem carne, sem sangue, sem memória, como folhas secas que o tempo esqueceu de varrer, como sonhos que um dia foram vivos e hoje eram apenas fragmentos no chão. E o mais perturbador, tudo estava em silêncio. Não um silêncio comum, era aquele silêncio onde até os pensamentos têm medo de ecoar, onde o coração bate mais devagar, como se respeitasse o luto que paira no ar. E então, Deus falou: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Uma pergunta que não era sobre lógica. Era uma ferida aberta, uma provocação divina, como se Deus cutucasse a dor com um dedo santo, perguntando: você ainda acredita, mesmo diante do impossível? Ezequiel não respondeu com certezas humanas. Ele conhecia a dor do exílio. Ele havia visto a destruição da sua nação. Ele havia chorado por Jerusalém e agora estava cercado por evidências de que tudo havia morrido. Mas mesmo assim, ele respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Era como dizer: eu não sei mais o que é possível. Mas se alguém ainda pode fazer algo, esse alguém é o Senhor. Mas o que Ezequiel não sabia é que aquela pergunta era apenas o começo. Quando Deus manda você falar com o impossível, a resposta de Ezequiel foi humilde, mas Deus queria mais que reverência. Ele queria ação, e o que veio a seguir foi uma ordem que desafiava a lógica, a razão, a teologia e a experiência. Profetiza sobre estes ossos. Dize-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Como assim? Ossos não ouvem, ossos não respondem, ossos não têm ouvidos. E mesmo assim, Deus estava dizendo: fale. Era como se o céu dissesse: eu só preciso de alguém que obedeça, alguém que libere a palavra. O resto eu faço. Ezequiel respirou fundo. Ele não entendeu, mas obedeceu. E então, no meio daquele vale, cercado por morte, o profeta falou com a morte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E no instante em que a palavra foi liberada, algo começou a acontecer. Quando o vale começa a tremer, primeiro, foi apenas um som leve. Um tremor quase imperceptível, como o primeiro sinal de uma tempestade distante. Mas então, o chão tremeu. Ossos começaram a bater uns nos outros. Um som seco, rápido, intenso. Como se algo antigo estivesse acordando, o vale inteiro começou a se mover, ossos deslizando pelo chão, crânios rolando, colunas se erguendo.
costelas encontrando externos. Era como um quebra-cabeça invisível sendo montado pelo próprio dedo de Deus. Ezequiel assistia sem fôlego, o que antes era só poeira e silêncio. Começava a formar algo semelhante à vida. Corpos, muitos, milhares. Um exército esquelético, em pé, mas ainda sem alma. Estavam ali, de pé, formados, mas vazios. Como gente que existe, mas não vive. Como corações que batem, mas não sentem. Como vidas reconstruídas por fora, mas ainda mortas por dentro. E Deus falou novamente: profetiza ao Espírito, diga ao Espírito, vem dos 4 ventos, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E aqui, o coração do espectador deve bater mais forte, porque a pergunta agora é: será que o Espírito virá? Será que algo tão seco pode mesmo ser cheio de vida outra vez? Quando o Espírito sopra, onde antes havia apenas vazio, a ordem foi clara. Profetiza ao Espírito, mas o Espírito não se controla. Ele vem quando quer. Sopra por onde deseja. Ezequiel sentiu o peso da responsabilidade. Ele não podia gerar o Espírito, mas podia chamar por ele. E naquele momento, com o vale ainda tomado por cadáveres sem alma, o profeta ergueu a voz, mais uma vez: vem dos 4 ventos, ó Espírito, sopra sobre estes mortos, para que vivam. E então, o céu respondeu. Foi como se um vendaval celestial invadisse o vale. Um vento que não vinha do leste, nem do oeste, vinha de Deus. O Espírito Santo, invisível e irresistível, desceu como um suspiro divino sobre os cadáveres em pé. E de repente, olhos se abriram, peitos inflaram, almas despertaram. O que antes era só estrutura, agora tinha essência. O que era só corpo, agora tinha vida. Eles respiraram. Pela primeira vez, como se o próprio fôlego de Deus tivesse sido soprado diretamente neles. Ezequiel mal podia acreditar. Um vale que antes era um cemitério, agora era um campo de ressurreição. Mas por quê? Por que Deus mostraria isso a Ezequiel? Por que transformar a cena mais sombria em um milagre tão avassalador? Resposta estava prestes a ser revelada. Quando Deus revela o verdadeiro significado do vale, o milagre havia acontecido. Mas Ezequiel ainda não entendia o porquê. Foi então que Deus disse algo que fez tudo mudar. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram, nossa esperança morreu, fomos exterminados. Aquilo não era só uma visão, era um espelho da alma de um povo, Israel em exílio, Israel disperso, humilhado, esquecido, Israel morto por dentro. Eles acreditavam que era tarde demais, que o tempo dos milagres havia passado, que os pecados haviam afundado tudo, que Deus os havia abandonado. E então, o Senhor revelou a missão final de Ezequiel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos levarei de volta à terra de Israel. Aleluia! Era uma promessa, era uma profecia, era um decreto celestial quebrando o ciclo do desespero. Eu abrirei as suas sepulturas. Quantas pessoas vivem hoje como Israel, sepultadas em vida, enterradas por traumas, medos, culpas, pecados, fracassos. Mas Deus está dizendo: eu vou tirar vocês de dentro da morte e colocar vocês de volta na terra da promessa. E então ele conclui com palavras que queimam no espírito: porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o cumpri, diz o Senhor. Quando o vale se transforma em altar de fé, imagine agora o vale, aquele lugar que parecia ser o fim. Agora, ele é um testemunho. Onde havia só ossos, agora há soldados.
Onde só havia silêncio, agora há cântico. Onde havia derrota, agora há destino. Mas essa não é apenas a história de Ezequiel. Essa pode ser a sua história. Quantas vezes Deus nos leva a lugares onde tudo parece morto, só para nos mostrar que Ele ainda tem poder para ressuscitar. Quantas vezes olhamos para a nossa própria vida e vemos apenas fragmentos espalhados, relacionamentos destruídos, sonhos desfeitos, fé abalada, como se tudo tivesse secado. Mas hoje, Deus está perguntando a você, assim como perguntou a Ezequiel: pode este vale viver? E a pergunta final, que ecoa até hoje, a maior pergunta dessa visão não foi feita por um homem, foi feita por Deus. Filho do homem, poderão estes ossos viver? E essa pergunta não morreu, ela continua viva, ecoando em cada alma que chegou no limite, sussurrando nos vales mais profundos da sua existência, gritando nos momentos de dor, dúvida e desespero. Você ainda crê que pode viver, mesmo depois da perda, mesmo depois da queda, mesmo depois de tudo parecer acabado, porque o mesmo Deus que soprou vida naquele vale ainda sopra hoje. E se você tiver fé suficiente para obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem ver resultado imediato, você verá ossos secos voltarem à vida. Você verá o Espírito encher o que estava vazio. Você verá o impossível acontecer. Porque quando Deus fala, nem mesmo a morte consegue ficar em silêncio. Se desejar, posso ajustar ou adicionar uma reflexão final e chamada espiritual suave, convidando o público a buscar essa vida nova no Espírito. Deseja incluir essa parte também? Se essa mensagem falou com você, se em algum momento deste vídeo você sentiu que estava dentro desse vale, eu quero que você saiba de uma coisa: ainda há esperança. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Se você está ouvindo isso, é porque o Espírito Santo ainda está soprando. Não importa quão seco esteja o seu interior. Não importa quantas vezes você pensou em desistir. Há vida, há restauração. E há um novo começo esperando por você. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé: Senhor, sopra sobre mim outra vez. E se essa palavra te tocou, deixe nos comentários: Senhor, eu creio, sopra sobre meus ossos secos. Quero orar por você e eu creio que outros também orarão. Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de vida hoje e se inscreva. Porque aqui, toda semana, a palavra de Deus vai encontrar um jeito de te alcançar, mesmo que você esteja num vale. E lembre-se, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda pode fazer ossos secos viverem outra vez.